Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o último capítulo do livro que estamos usando como base nos nossos estudos, que é o Brecha em Nossa Santidade. Aqui está o autor. Hoje é o último capítulo, o capítulo 10, e ele fala sobre o nosso progresso na santidade, né? Nós vimos nos capítulos anteriores várias questões sobre a santidade, né? Sobre coisas que afetam a nossa santidade, ou que devemos buscar para se tornar mais santos, mais próximo daquilo que Deus espera de nós, né? E muitas vezes, quando se estuda esse tipo de assunto, ah, as pessoas podem ter a impressão de que podem se sentir desanimadas, né? Porque é muita coisa para mudar na vida e melhorar, e as pessoas podem se desanimar pensando: como é que eu vou fazer isso tudo de uma vez? Eu preciso mudar muito na minha vida para me aproximar desse padrão que Deus espera de mim, e é muita coisa para fazer. E isso pode acabar, ao invés de animar, como eu disse, ao invés de animar os crentes a seguir em frente, desanimá-los, né? Porque não vem uma saída para isso, né? Então, nesse capítulo, ele mostra como que isso, como é que a Bíblia espera de nós essa busca por todas essas questões de santidade que nós vimos nas aulas anteriores, né? O primeiro texto que a gente vai enxergar em relação a isso está em 1 Timóteo 4,15, que diz: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso. Esse é um texto que Paulo aparece falando para Timóteo, aparece não, ele manda uma carta, né, para Timóteo com vários conselhos, várias orientações, em uma dessas orientações ele menciona esse texto que nós lemos, né? Dedica-te inteiramente a elas, né? As coisas que ele mencionou nos versículos anteriores, para que todos possam ver o teu progresso, né? Essa última frase é que é importante para nós conversarmos sobre o nosso andamento na santidade. Veja que no final do versículo ele usa a palavra progresso, né? Que significa uma evolução do estado onde você está. Então você está numa situação e aí você, estudando ou praticando determinado assunto, você vai progredindo naquilo ali, você vai melhorando com o tempo, né? E essa palavra aparece aqui na questão de santidade, o que nos mostra que nós não devemos ficar desanimados ou preocupados se a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente aprende de uma hora para outra. A Bíblia mostra que a gente tem que é muito mais importante a nossa direção em sentido à santidade do que a posição atual que nós estamos. Você não consegue medir a santidade, você não deve esperar que a sua santidade, que a sua posição de santidade vai melhorar, por exemplo, de uma segunda para terça, de um dia para o outro. Por exemplo, ontem você fez coisas que são louváveis e hoje de repente você caiu num pecado. Então quer dizer que o seu progresso de santidade diminuiu? Não é por aí. O progresso é uma coisa que você vê com bastante tempo, né? É muito parecido com a maturidade de um ser humano, né? Ele é uma criança, depois vira um adolescente, um jovem e um adulto. Então,
Para ele chegar a ser maduro como um adulto né, demora-se alguns anos. E o progresso na santidade também é assim, né? Não é uma coisa imediata em todos os aspectos da vida, né? Então, você vai ter situações na sua vida que são mais fáceis de você mudar e outras que vai demorar bastante tempo, né? Então, esse versículo e alguns outros são úteis para a gente lembrar disso, né? Que às vezes você pode não estar vendo um progresso na sua vida em relação à santidade de um dia para o outro, mas de meses para meses ou de anos para anos ou quando você olha para trás você percebe que é, algumas coisas na sua vida você mudou ou deveria ter mudado, né? Se nada mudou, aí realmente é um problema, mas a mudança não é rápida. E outra parte desse versículo que é importante lembrar é que ele fala que para que todos possam ver o teu progresso. Então ele usa a palavra todos. Isso mostra que o progresso nosso na santidade, né, não é uma coisa que deve ser avaliada por nós mesmos ou só por nós mesmos. É importante que outros cristãos, de preferência pessoas maduras, né, com bastante vivência, que possam avaliar o nosso progresso. Então, até por isso que é interessante e que a gente comenta nas EBDs e nos GAPs, a figura de um discipulador, né? Que é uma pessoa com quem você tem uma certa intimidade e essa pessoa tem liberdade para dizer para você como você está progredindo, né? Então ela pode dizer para você, olha, você melhorou bastante aqui, você mudou ali, ou aqui você ainda precisa melhorar, né? Os seus pais são outras pessoas que, na verdade, são as primeiras pessoas que você deve ouvir em relação a isso também. São as pessoas que mais se preocupam com você, né? Isso se os seus pais são cristãos, né? Quando você tem pais que não são cristãos, você deve obedecê-los, como a Bíblia diz, mas essa questão de avaliar a santidade fica um pouco prejudicada, né? Então, o discipulador pode preencher esse papel, o próprio pastor, os líderes do Ministério de Adolescentes, né? Nós estamos aqui também para ajudar nesse sentido. E um outro ponto que a gente também verifica quando se está progredindo na santidade, ou seja, se está melhorando na santidade a cada passo, é um ponto que aparece em Romanos 7, versículo 19 e 20, que diz assim: Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quem escreveu esse trecho, essa carta, foi o próprio Paulo, né? E ele menciona aqui da luta que ele tem internamente com o pecado. E Paulo é um cristão exemplar. Então isso mostra para a gente que quanto mais se progride na santidade, mais se entende que há necessidade de arrependimento. E não como muita gente pensa, que quanto mais se progride na santidade, você se torna mais perfeito, mas não é que você se torna mais imune aos pecados. Você sente necessidade de se arrepender cada vez mais. Por quê? Porque você vai desvendando na sua vida situações que você percebe que são pecado e que algum tempo atrás, algum tempo antes, você não perceberia. E aí entra a questão do arrependimento, que é importante lembrar, é sempre lembrar essa questão,
para que não haja confusão com como muitas pessoas às vezes podem fazer essa confusão. Em 2 Coríntios 7, nos versículos de 9 a 11, Paulo também explica bem assim, claramente a diferença, o que seria um verdadeiro arrependimento, né? Então ele diz assim: agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pois vede o que essa tristeza segundo a vontade de Deus produziu em vós. Que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que punição. Em tudo provastes estar inocentes nesse assunto. Aqui nesse trecho, Paulo usa duas palavras para diferenciar coisas que são bem parecidas, né? Ele usa a palavra arrependimento e ele usa a palavra remorso. E essas duas palavras, muitas vezes as pessoas acham que são a mesma coisa. E para Deus não são a mesma coisa. O remorso é o que Paulo chama de tristeza do mundo, ou tristeza segundo o mundo, né? Que é simplesmente a tristeza por você ter sido descoberto fazendo algo errado. Ou a própria tristeza porque você fez aquilo errado. O remorso, ele então é apenas um sentimento de tristeza e que muitas vezes é passageiro. Quando você supera aquele sentimento de tristeza, vamos dizer assim, quando você supera aquele luto, né? Nada impede você de cometer a mesma atitude, né? Nada garante que você não vai se esforçar para cometer a mesma atitude, né? É apenas um sentimento de tristeza. Já o arrependimento, que Paulo usa aqui como a tristeza segundo a vontade de Deus, é acompanhado de um sentimento de tristeza, né? Como o próprio Paulo diz aqui, mas é uma tristeza por ter ofendido Deus pelo que você fez. E aí não é pelo fato de você ter sido pego ou por fato de você ter feito algo socialmente errado. Porque muitas vezes um pecado nem sempre é socialmente errado. Mas é porque você ofendeu a Deus e você fica triste com isso. Então, internamente você se propõe a fazer uma mudança na sua vida, abrindo mão do que for necessário para isso. Então veja que o remorso, ele para no sentimento de tristeza. E o arrependimento não. Por quê? Porque o sentimento de tristeza no arrependimento é pela motivação correta. Então, o arrependimento tem um sentimento de tristeza e provoca uma mudança na vida da pessoa em relação àquela área específica. E então, por isso que muitas vezes, quando a gente precisa tratar o pecado de alguma pessoa, ou o nosso pecado mesmo, é preciso esperar um tempo antes de tomar qualquer conclusão. Por quê? Porque é preciso verificar se a pessoa vai produzir o que nós chamamos de fruto de arrependimento, que é justamente as mudanças na vida em relação àquele assunto que foi visto o pecado, né? Então, pegando um exemplo simples, vamos supor que você constate que você é uma pessoa extremamente mentirosa, né? Você
nessas aulas que nós vimos de santidade e tudo mais, você percebeu que você é uma pessoa extremamente mentirosa. E você entendeu que isso ofende Deus por N motivos. Se você só tem o remorso, vai ficar nessa tristeza e pronto. Mais nada. Até que um dia você consegue cauterizar essa tristeza e continua pecando sem ficar mais triste. Agora, se você de fato se arrependeu disso, então você vai fazer o que for necessário para não mentir mais, né? E isso é uma coisa que vai acontecer dia a dia, porque você tem que é necessário que hajam as situações onde você antigamente iria mentir para ver se você vai mentir de novo ou não. Isso são os frutos de arrependimento. Então não é algo imediato, é uma mudança que vai acontecendo na sua vida, né? Gradativamente, né? Aos poucos, até que a gente alcance o estado de perfeição, né? Que no sentido completo da palavra só vai acontecer quando a gente se encontrar com Jesus nos céus. Mas a Bíblia fala de um estado de perfeição aqui na terra, porque a palavra perfeito, ela não necessariamente significa sem defeitos. Ela pode ser traduzida, né, dos textos bíblicos como como maduro, né? Então, uma pessoa madura, usando a tradução das palavras, poderia ser reconhecida como uma pessoa, entre aspas, perfeita. Então, esse tipo de perfeição é possível alcançar aqui na Terra, né? Ou seja, a maturidade cristã, né? A pessoa se tornou madura, ela consegue aplicar a Bíblia na sua vida de forma bastante intensa, né? Mas ainda assim ela peca, porque perfeito mesmo, no sentido completo da palavra, só no céu, que nós esperamos aí um dia pelo arrebatamento, ou se não for possível, pela morte, né? Então, essa aula é para que vocês entendam que vocês não devem desanimar de forma nenhuma quando se vocês perceberem que aparentemente não estão progredindo na santidade. Porque, como eu disse, a santidade não se mede de um dia para o outro, é uma vida, é uma maturidade, é um relacionamento. Você não pode dizer, por exemplo, que você é amigo de fulano só porque você conversou uma semana com ele. A amizade é uma coisa que você constata com o tempo, né? Com o andar da vida das pessoas. E a santidade é mais ou menos a mesma coisa, não é assim instantâneo. Você foi convertido e já é perfeitamente santo. Não, né? A Bíblia fala que quando a pessoa se converte, ela é como uma criança que precisa de leite. E aos poucos ela vai tendo contato com um alimento mais sólido. É esse progresso. Então, quando você se foi convertido, você adquiriu o leite espiritual, que são o quê? As coisas básicas do cristianismo. E você foi praticando, você deve ir praticando aquilo que você vai aprendendo. E aí, esse aprendizado faz com que você busque coisas a mais, que aí são o quê? O alimento sólido. E assim vai. E aí o seu progresso na santidade vai acontecendo, né? Então, não desanimem. Essas aulas todas que nós fizemos, desde o início de janeiro até agora, foram 3 meses sobre isso, né? Peguem tudo isso que a gente estudou. Se quiserem ver o livro, estudar esse livro, usar esse livro para fazer estudos próprios com a Bíblia, fiquem à vontade. Nós da liderança estamos para ajudar a tirar as dúvidas tanto do livro como de qualquer outra situação que você esteja se deparando, mas não desanimem em relação
a progredir na santidade, né? Vá avançando conforme as coisas vão acontecendo, vai evoluindo conforme você vai estudando a Bíblia e vai conhecendo melhor Deus. Não desanimem, continuem firmes. Nós estamos aqui para ajudar vocês também nessa caminhada, para que vocês sejam cristãos maduros, né? Cristãos que possam mostrar a luz de Deus para as pessoas desse mundo com uma maturidade que seja irrepreensível, tá bom? Um grande abraço para vocês. Na próxima aula a gente vai entrar num novo assunto, né? Um assunto de doutrinas bíblicas. Então, preparem as suas mentes, as suas concentrações, para a gente poder também aprender bastante com esses assuntos e aplicar eles na nossa vida, tá bom? Um grande abraço.